Após o anúncio da aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso, já começaram as apostas sobre quem vai ser o sucessor dele no Supremo Tribunal Federal. A indicação deve ser feita pelo presidente Lula e tem que ser aprovada pelo Senado. Essa vai ser a terceira indicação da corte do petista no atual mandato. Entre os nomes cotados estão do senador Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, do advogado-geral da União Jorge Messias, do controlador-geral da União Vinícius de Carvalho e do ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas. A gente está acompanhando aí na arte algum desses nomes e você está vendo aí um outro nome porque a atual presidente do Superior Tribunal Militar, Maria Elizabeth Rocha, também aparece na lista ali de possibilidades do presidente Lula para poder escolher uma mulher ao cargo, que é sempre muito cobrado, uma diversidade do presidente nessas escolhas. Mas, Lara, antes da gente falar desses cotados, acho que é importante a gente contextualizar quem está nos acompanhando, como que foi o anúncio do ministro Barroso. Ele fez um discurso bastante emocionado, né? Ele parou para beber água diversas vezes e afirmou que era a hora de tomar novos rumos, né? Que ele não sabe quais que são esses rumos, mas indicou, por exemplo, que ele quer dedicar mais tempo para a literatura. Lara, há alguns anos se tinha a tradição dos ministros se aposentarem, né, após deixar a presidência do STF, mas isso mudou ali com os anos e o Barroso saiu bem antes do que era previsto, né? Muito se especulava já sobre a saída dele, mas esse anúncio era esperado na sessão de ontem. O que te chamou mais atenção nessa despedida? E aqui eu já quero inclusive dar um spoiler, porque eu sei que chamou a atenção da Lara isso, a gente conversou antes, que foi a despedida do Barroso e do Gilmar Mendes, né? Eles colecionaram ali alguns embates no STF, né? A gente separou até um trecho de um embate que ficou muito conhecido. Em 2018, os ministros divergiram sobre a legalidade de doações eleitorais e a revogação da prisão de médicos acusados de realizar aborto. Vamos relembrar esse momento. Me deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo, Vossa Excelência, aqui fazer um comício cheio de ofensas, grosserias. Vossa Excelência não consegue articular um argumento, fica procurando, já ofendeu a presidente, já ofendeu o ministro Fux, agora chegou a mim. A vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas, não tem nenhuma ideia. Não tem nenhuma ideia. Nenhuma. Lara, eu quis mostrar esse vídeo, né, porque teve um abraço na despedida ontem entre o Barroso e o Gilmar Mendes. A gente até também separou um trecho sobre isso, vamos ver. Vossa Excelência trilhou o melhor caminho. Um grande abraço, seja feliz. Lara, mostra ali que essas divergências ficaram ali no passado e esse momento ali, eu sei que te chamou a atenção, por isso que eu já inclusive falei um pouco sobre isso, mas mostra ali esse embate que ele teve com o Gilmar Mendes, mostra um pouco das pautas que eram muito caras, né, ao ministro Barroso. Sei que tem muitos bastidores, você tem muitos bastidores sobre essa saída, mas queria que você falasse um pouco sobre como que foi a atuação do Barroso no STF. Ele foi indicado pela presidente Dilma e o que mais te chamou a atenção ontem? Então, Letícia, o ministro Luiz Roberto Barroso, antes de assumir a cadeira no Supremo Tribunal Federal, atuou em diversas causas do campo progressista e esperava-se, de fato, que ele tivesse um alinhamento a essas causas quando assumisse a corte. E isso aconteceu principalmente agora no período em que ele ocupou a presidência do Supremo Tribunal Federal e existe uma avaliação interna dos ministros, isso inclusive foi explanado pelo próprio ministro Gilmar Mendes, que é decano da corte, é o ministro com mais tempo do Supremo Tribunal Federal entre os 11 que ocupam essas cadeiras. Existe uma avaliação justamente de que Barroso ocupou a presidência do STF, talvez no momento mais difícil que a corte enfrentou em toda a sua história. É importante a gente lembrar que Barroso foi o presidente no momento em que a corte, em um feito inédito, condenou pela primeira vez um ex-presidente pelo crime de golpe de Estado. E aí eu me refiro à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro no mês passado, setembro, por golpe de Estado a 27 anos de prisão. Pois bem,
Além disso, ele atuou em diversas causas exatamente do campo progressista. Uma delas, que ele pautou enquanto era presidente, foi a questão da descriminalização do porte de maconha, do porte pessoal de maconha. E isso foi uma questão bastante polêmica e era um tema bastante caro para Luiz Roberto Barroso. Ele também tratou da questão da constitucionalidade das cotas raciais, da reserva de 20% das vagas em concursos públicos para pessoas pretas. Essa também já era uma pauta que ele vinha tratando. Mas, Letícia, ficou ali sobrando uma pauta, ele até comentou sobre isso ontem na saída do Supremo Tribunal Federal, que é justamente a questão da descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Barroso já se colocou em inúmeros momentos favorável à descriminalização do aborto nessas condições, mas ele avaliou que ainda pode sim dar seu voto nesse caso até a próxima sexta-feira, que é quando ele deve oficialmente deixar a corte, mas ele disse que talvez esse não seja o melhor momento para votar nesse caso. Nós vemos um momento de o país convulsionado, como ele optou por dizer, então talvez ele deixe esse voto para quem sucedê-lo na cadeira do Supremo Tribunal Federal. E aí eu faço uma lembrança, antes de Barroso, quem se aposentou no STF foi a ministra Rosa Weber. Ela aí se aposentou pelo critério da aposentadoria compulsória quando completou os 75 anos de idade. E antes de se aposentar, ela fez questão de dar um voto favorável à descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Mas se Luiz Roberto Barroso não der esse voto, fica então para seu sucessor o voto. E aí depende também do perfil de quem vai ser o indicado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para saber como será esse voto nesse tipo de pauta tratada no Supremo Tribunal Federal, Letícia. E, Olara, só antes da gente chegar ali para os cotados, né, muito se falou que as sanções dos Estados Unidos aos ministros do Supremo poderiam ali ter pesado para a aposentadoria do Barroso, mas parece que não foi bem isso, né? Você tem até uma apuração sobre isso. Ontem, durante uma coletiva, ele até defendeu que o ministro deveria ter um mandato de 12 anos, que é algo que já acontece em alguns países, como a Alemanha. O que pesou para essa aposentadoria? Nessa coletiva ele até fala, tinha ali uma expectativa que ele ia anunciar isso depois que ele fizesse um retiro espiritual, mas ele falou nessa coletiva que já ele não queria criar especulação. O que pesou ali? Foi sanção americana? Não foi? O que você tem de apuração sobre isso? Olha, Letícia, o que a gente apurou até agora é que não foram as sanções do governo norte-americano aos ministros do Supremo Tribunal Federal que interferiram nessa decisão do ministro Luiz Roberto Barroso de deixar o Supremo Tribunal Federal, faltando aí 8 anos de mandato, né? Ele poderia permanecer até os 75 anos, ou seja, por mais 8 anos ali na corte. Vale a gente lembrar que antes dele, o último ministro a fazer esse movimento de se aposentar com tamanha antecedência foi Joaquim Barbosa em 2014. Então tinha 11 anos que o Supremo Tribunal Federal não vivia uma situação como essa. Depois nós tivemos o Ricardo Lewandowski, que hoje é ministro da Justiça em 2023, mas ele se aposentou ali faltando 3 meses, o que é um movimento natural que os ministros saiam faltando alguns meses para completar os 75 anos. Mas não, Barroso sai com 8 anos de antecedência. E um ponto bastante importante é que uma apuração, na verdade essa apuração já vem há mais ou menos 7 meses, uma fonte me ligou e me disse que tinha sim uma intenção do ministro Luiz Roberto Barroso de se aposentar quando encerrasse o mandato dele na presidência do Supremo Tribunal Federal. Então essa apuração ela começa muito antes das sanções que foram aplicadas pelo governo norte-americano aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Existia, inclusive, uma intenção de Luiz Roberto Barroso de ir aos Estados Unidos para dar aulas em uma universidade norte-americana como professor convidado, mas esse plano acabou indo por água abaixo diante das sanções e, de fato, neste momento as sanções atrapalham esse plano de ir aos Estados Unidos para dar aulas. Mas é inevitável que agora ele trilhe um outro caminho. Barroso já sinalizou o desejo de seguir na pesquisa acadêmica, ele é um constitucionalista bastante respeitado no meio jurídico, então ele deve seguir sim nesse meio acadêmico, trabalhando, dando aulas, ou talvez siga até o caminho que Ricardo Lewandowski trilhou quando deixou o Supremo Tribunal Federal, prestando consultorias para algumas empresas e escritórios de advocacia. Fato é que a análise geral nos bastidores é que não tem esse impacto das sanções norte-americanas na decisão do ministro de deixar a corte.